O planeta Netuno. O planeta Netuno simboliza a força que está em absoluto para além do nosso controle, pois se situa para lá dos limites da razão ou de algo compreensível para o espírito lógico. A única maneira pela qual Netuno pode ser inteiramente compreendido na sua essência é o da rendição à sua força, porque ela está, por definição e função, para além dos limites. Só quando nos fundimos com ele, isto é, perdemos os nossos limites, podemos conhecê-lo. Por isso, Netuno está associado ao misticismo, ao mistério, a um sentido de unidade, ao desenvolvimento espiritual e à inspiração. Diz-se também que representa a ausência da forma, a ilusão, a dissolução, a imaginação e o idealismo. Para mim, a maneira mais fácil de descrever o significado essencial de Netuno é dizer que representa a ânsia de libertar o ego para outra face da consciência psicológica, mais elevada ou mais inferior, e de fugir a todas as limitações, quer as da essência material e do seu tédio, quer as da personalidade e do ego. Claro que uma pessoa pode procurar fugir através de atividades autodestrutivas ou pessoalmente construtivas. Um Netuno pode ser evasivo ou fugitivo, ou ter uma profunda percepção das sutilezas e mostrar-se extremamente compassivo, ou ser ambas as coisas. A experiência individual da influência de Netuno, simbolizada pelas configurações natais, posições de casa e trânsitos, é com frequência caracterizada por um sentido de confusão, de incerteza, de estar nas nuvens e de desdobramento. É pelo menos assim que muitas vezes se sente o indivíduo quando começa a enfrentá-la conscientemente e antes de estar enraizado o bastante para ser capaz de manter o seu equilíbrio psíquico. Essa confusão resulta, em parte, da atitude comum que exige que cada nova experiência encaixe perfeitamente nas nossas categorias mentais pré-concebidas. No entanto, nem sempre se pode ter êxito na limitação de Netuno. No entanto, como é possível conter dentro dos nossos conceitos e estruturas de vida tão limitados aquilo que, pela sua natureza, não tem limite nem forma? Por outras palavras, a confusão ou a sensação de desdobramento, tantas vezes sentida em relação a Netuno, surge principalmente quando uma pessoa resiste à desintegração e dissolução inevitáveis de alguns padrões de vida ou de alguns aspectos da personalidade. Este lado negativo da manifestação de Netuno é também muito mais aparente, como dissemos acima,
quando uma pessoa não está bem fixa ao mundo material. Pode dizer-se que, salvo se uma pessoa tiver conseguido compatibilizar-se com as pressões, realidades e obrigações de Saturno, não estará suficientemente enraizada para enfrentar a intensidade e a perturbação causada por qualquer um dos planetas transsaturninos. O mesmo é dizer que o indivíduo tem de tomar a intuição e a liberdade de Urano e a inspiração e idealismo de Netuno e torná-las reais, fazendo descer essa consciência à Terra, verificando essas inclinações remotas e incorporando-as na vida de todos os dias. O fracasso na realização dessa integração interior, que deverá ser feita com grande honestidade e diligência, redundará, muitas vezes, numa tremenda sensação de descontentamento ou, em alguns casos, em perturbações psicológicas que podem eventualmente levar a uma desintegração em larga escala da personalidade. Um excelente exemplo da necessidade de terem os pés bem firmes na realidade prática, como o equilíbrio complementar durante um trabalho físico ou espiritual, encontra-se na autobiografia de Carl Gustav Jung, Memória, Sonhos e Reflexões. Neste livro, Jung descreve que a única coisa que lhe permitiu submeter-se à transformação total de sua consciência psicológica, quando experimentava a fase mais intensa de seu confronto com o inconsciente, período durante o qual contatava e comunicava com numerosos seres e figuras arquetípicas. Foi o fato de sempre poder olhar para trás e ver que tinha o lugar certo no mundo, juntamente com deveres profissionais e familiares específicos, sem tão sólida âncora para segurar a terra. Jung sabia que podia ter sido facilmente derrubado e psiquicamente devastado, tal como um pequeno barco fica à mercê dos elementos durante uma tempestade no mar. Facilmente compreenderemos como essa devastação pode ser destrutiva se observarmos os resultados das experiências que muitas pessoas fazem com drogas psicodélicas, as quais abrem artificialmente os canais psíquicos às vibrações intensas que os transsaturninos representam. Muitas dessas pessoas sentem realidades espirituais e psíquicas que alteram profundamente suas vidas. Mas a maioria delas, como são muito novas, não possuem, por isso, um sólido enraizamento no mundo dos deveres e realidades práticos. Tem grande dificuldade em integrar essas profundas penetrações na sua personalidade ainda por formar. A luta para integrar tais relances de realidades mais elevadas na estrutura da personalidade em desenvolvimento exige uma acentuada transformação da consciência psicológica e do estilo de vida, que em muitos casos se demonstra, em última análise, frutuosa e criativa. No entanto, chegar a outra praia depois de ter sido jogado nas vagas do inconsciente coletivo não é tarefa fácil, e quase todas as pessoas que experimentam com insistência essas drogas podem contar aos outros que nunca atingiram o outro lado ou que continuam, após muitos anos de esforço, tentando encontrar algo de estável
a que possam agarrar-se. Em qualquer horóscopo de nascimento, esse fator simbolizado por um planeta em aspecto quase perfeito com Netuno é altamente sensibilizado e refinado. Esta sensibilidade manifesta-se muitas vezes como uma suscetibilidade à ilusão, do auto-engano à confusão ou mesmo à desintegração dessa dimensão da vida, porque Netuno impele a pessoa para uma idealização irrealista ou fantasiosa em relação a determinada área da vida. Esses problemas podem, todavia, levar o indivíduo a uma busca frutuosa de soluções. Durante a procura de resposta, quando a pessoa já sabe que está, de fato, a aprender uma realidade mais elevada através da experiência da desilusão, um aspecto de Netuno pode indicar uma idealização prática e positiva e mesmo uma espiritualização do fator indicado. O significado de Netuno na busca espiritual de cada um será explicado com mais pormenores no capítulo 6. Mas, como ele é tão raramente entendido como deve ser e claramente explicado em livros de astrologia, devem mencionar-se já aqui algumas ideias.